Sejam todos bem-vindos ao Polideia Cast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E aqui do meu lado está Rogério Oliani, eu sou Ricardo Castilhos. E conosco nosso querido amigo Paulo Jank. Satisfação ter você aqui, Paulo. A palavra está contigo. Alegria minha, né? Agradecendo vocês aí pela oportunidade de estar aqui falando sobre política. Algo que interfere no nosso dia a dia e que muitas pessoas se esquivam de falar, se esquivam de conversar, mas que em algum momento na vida deles vai interferir e em algum momento eles vão ser chamados, assim como eu fui também, a participar mais ativamente da política. Muito obrigado pela oportunidade. Que ótimo. Pode estar contigo, cara. Você vai me passar um pouquinho? Não, cara. Pode sumir aí, ô. Paulo, deixa eu te perguntar. O Paulo Castilhos, pai de 5, ele estava contando antes pra nós que ele tem uma neta de coração, é isso? Isso mesmo. Uma neta de coração, católico da Renovação Carismática. E eu queria te perguntar, como é que foi da tua vida até o presente momento? Faz um resumo para nós, inicial, para as pessoas também poderem te conhecer, saber quem é o Paulo. Eu sei que você já foi candidato em outras eleições, mas é importante para a gente tentar chegar num público que ainda não te conhece. Obrigado. Mais importante do que saber quem é o político é saber quem é a pessoa, né? Exatamente. Eu sou, então, como você falou, um pai de 5 filhos abençoados, que eu amo muito. Também tenho uma esposa, né? Uma só, a dona Fabiana, com quem estou casado há 31 anos. E tenho essa vivência muito forte dentro da igreja, realmente. Nós tivemos a oportunidade de, logo depois do casamento, começar a participar da igreja, e isso foi importante para nós. Isso consolidou muito o nosso casamento, tenho certeza disso. Essa vivência nossa e tudo, essa abertura à vida que nós temos, né, e tudo mais. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhou com vendas, nos últimos 30 anos, pelo menos, trabalhei em distribuidoras de alimentos aqui da região. Comecei como promotor de vendas, fui vendedor, fui supervisor de vendas e, por último, fui gerente comercial aí de algumas distribuidoras na região oeste do Paraná. Trabalhei também em algumas empresas multinacionais, onde tive a oportunidade, né, ter um aprendizado muito grande, como a Melita do Brasil, a Hecht Benckiser. Isso foi nos dando assim o conhecimento necessário para que a gente desenvolvesse dentro desse ramo de vendas. E sempre envolvido com política, mas envolvido como todos, né? Assim, assistindo debates, gostando da política, até que em 2016 começou a gerar uma inquietação. A gente tem o hábito de falar de política, criticar, né, o político, criticar as pessoas. Eu gosto de usar muito o exemplo do jogo de futebol. Nós estamos lá na arquibancada assistindo o jogo, né, normal. Estamos criticando o juiz, que no nosso entender está roubando. Nós estamos criticando o nosso goleiro, porque é frangueiro, os outros jogadores. Mas e aí? O que nós fazemos de fato? Nós temos coragem de sair nossa zona de conforto e ir lá dentro do campo? Muitos não têm. E isso começou a me inquietar até que em 2016 eu quase fui candidato. Abri mão no último momento, porque a chapa que eu estava extrapolou o número de candidatos. Eu havia sido o último a decidir aderir. Achei que então naquele momento era justo que eu decidisse abrir mão. 2020 chegou, eu estava trabalhando numa empresa muito boa aqui de Cascavel, uma distribuidora de alimentos, gerente comercial, um cargo bom, um salário bom, mas a inquietação continuava, né? A gente vendo a política, tudo o que aconteceu de 2018, né, com todas as mudanças aí na política, o surgimento e fortalecimento aí da direita, o Bolsonaro, mais ainda essa vontade começou a crescer dentro de mim. Eu, no dia 20 de agosto de 2020, decidi então que seria candidato a vereador. Fiz um acerto na empresa que eu estava, saí dia 20 e a partir do dia 25 de agosto iniciei uma campanha curta, modesta, né, onde tive basicamente 100% do investimento meu na campanha. Então foram aí 50 dias de campanha e consegui naquela oportunidade 833 votos. E foi no boca a boca, né? Foi na conversa, foi trazendo em primeiro lugar aquelas pessoas mais próximas que você conhece, que você confia, que te conhece e confia em você também.
E a partir daí nós fizemos a multiplicação dos votos, né? Então foi uma experiência muito boa, né? Que foi assim uma correria, uma loucura. Ninguém nunca tinha contato com política, né? Partidária. Foi muito legal. E aí não elegeu, né? Nós ficamos como segundo suplente. A pessoa se elegeu no meu partido, hoje é vereador em Cascavel. E eu continuei. Eu falei, bom, e agora, né? Tive uma votação boa. Tive algumas procuras para assumir alguns cargos políticos e comecei a analisar. Não é o tipo de política que eu penso que deva ser feito, né? A política buscando cargos, buscando colocação de empregos e tudo mais, não é isso. Eu sempre pensei na política com liberdade, porque eu penso que o político tem que estar lá na Câmara, né, aqui, com liberdade para agir. Ele pode ser contrário aí ao prefeito, pode ser oposição, mas não pode ser aquela oposição burra também. Porque eu penso que a gente tem que ser oposição a projetos ruins, a coisas ruins. Com certeza. Quando o projeto é bom, você vai estar apoiando. Com certeza. Então, diante disso, eu não aceitei nenhuma situação dessa, né, de oferta de cargos, alguma coisa. E falei, bom, eu preciso trabalhar. Tenho 5 filhos para criar, né? Tenho necessidades aí que são normais do dia a dia. E naquele momento eu então decidi aproveitar a minha experiência com vendas e fui para o ramo de energia solar. Trabalhei no ano de 2021 até 2022 com energia solar. E é um ramo bom, é um ramo, né, que está em ascensão, tudo. É uma coisa maravilhosa, realmente dá um resultado fantástico, mas tivemos algumas dificuldades no meio do caminho e aquela venda que vinha acontecendo todos os meses começou a ter uma dificuldade. E eu falei, bom, se eu vou me manter no meu projeto, firme no meu projeto, que é a política, eu preciso melhorar esse meu ganho aqui. Aí eu comecei a trabalhar também como motorista de aplicativo. Que legal. Então, assim, de gerente comercial de uma grande distribuidora de Cascavel para motorista de aplicativo. Mais fiel àquilo que eu penso. Ao seu propósito. Ao meu propósito, né? De ter uma política com liberdade, de fazer as coisas corretas. Não estar tendo a necessidade de me aliar a alguém e depois ficar na dependência dessas pessoas, né? Pelo menos posso estar errado, mas é da forma como eu penso a política. Perfeito. Né? E hoje, quais são as tuas bandeiras hoje? Eu sei que você é um cara que movimentou muito por ser da região sul, você movimentou muito por conta da Carlos Gomes, essa renovação nova da Carlos Gomes. Eu quero entrar nesse assunto, nessa pauta, porque também sou morador da região sul e acredito que é uma pauta super importante ali, né? Como é que tá essa obra e tudo mais. Então eu você nos contou aqui nos bastidores que você movimentou com os empresários por conta do projeto inicial. Então, ou seja, o trabalho de fiscalização já está sendo feito pelo Polo Jank. Sim. Em 2021, nós estávamos com um projeto na Carlos Gomes. Eu então estava como presidente da Associação de Moradores do Maria Luísa, inclusive um bairro que eu moro há 40 anos, né? Então, assim como você também da região sul, conheço muito bem as necessidades, as demandas, os problemas, né? E também as coisas boas, né? Uma região maravilhosa da nossa cidade. Sim. Mas naquele ano, então, foi apresentado para nós o projeto e a gente viu que tinha algumas incoerências, né? Diante daquilo que nós imaginávamos. E a gente começou a conversar com os empresários da Carlos Gomes e levar aquele projeto que estava desenhado até então. E nós vimos naquele momento que existia dentro do projeto, na via de retorno do bairro para o centro, existia ali uma ciclovia e as 2 vias que hoje tem lá se transformaria em uma só. E uma só que seria preferencial para ônibus. Então nós começamos a conversar com empresários e a gente viu que isso seria inviável. Tem uma ciclovia, ótimo, né, bom, mas daí uma via só, preferencial para ônibus. Se você, por exemplo, entrasse lá no trevo da Carelli, atrás de um ônibus, você só iria sair de trás dele depois do cemitério. Nossa. Então, é claro, né, que todo mundo optaria por a nova passagem que vai ter um novo viaduto lá, ligando na rua Alexandre de Moraes. Alexandre Guzmão. Alexandre de Moraes, não, Alexandre Guzmão. Nem pode falar o nome. Já foi cancelado. Tá proibido de falar o nome do cara aqui. Tá tão em voga que Alexandre de Guzmão, né? Tá na cabeça da gente, não tem jeito. Então, a gente viu que ia empurrar todo o trânsito lá para dentro do bairro.
Então os moradores começaram a reclamar, porque ia aumentar muito o trânsito lá, e os comerciantes aqui da Carlos Gomes começaram a reclamar porque ia tirar o movimento aqui do comércio. Sim, sim. De certa forma ia afetar muito o comércio aqui. Então eu fiz um trabalho, Rogério, realmente de visitar comércio por comércio, mostrando como é que seria o projeto, a importância, e foi uma adesão fantástica, rapaz. Na Você audiência chamou o pessoal para ir para uma audiência pública, né? Isso, a audiência pública teve, eu acho que uma das maiores participações da história das audiências públicas. Que legal. Nós Parabéns. tivemos mais de 120 pessoas inscritas lá e tivemos mais de 50 pessoas inscritas para falarem. Parabéns. Eu tive a oportunidade de ser o primeiro inscrito e já deixei bem claro a minha posição, né? E a posição que a gente defendia era que não fosse colocada a ciclovia na Carlos Gomes, que fosse colocada essa ciclovia lá na Alexandre Guzmão, né? Que lá seria ótimo, uma via mais tranquila, É mais e tranquilo. deixasse aquelas 2 vias de retorno na Carlos Gomes. Ah, legal. Isso foi uma adesão de todo mundo e foram 14 pessoas depois de mim, falaram a mesma coisa, concordando. Quando chegou no 15º, o prefeito que estava assistindo, né, de longe a Aham. audiência, ligou para quem estava ali dirigindo a mesa e falou, bom, se é isso que eles querem, então Tá resolvido. acabou o assunto, vamos mudar o projeto. Você veja como é importante a participação da população na audiência pública, porque depois que está licitado e que a obra vai ser executada, não tem o que fazer. Já pensou o seguinte, se não tivesse o trabalho do Paulo Jean, que ia chegar lá, ia ter a ciclovia e tudo mais, aí os empresários começam a reclamar, a prefeitura vai gastar talvez o dobro de dinheiro para poder reverter essa situação. Então assim, o teu trabalho é fantástico, Paulo, parabéns. Foi um momento bom ali e é uma demanda justa, né? Eu penso que se nós não tivéssemos agido ali com rapidez e ser enfáticos, né? E foi justamente isso que eu usei na minha fala, a decisão é hoje. Se nós não mudarmos o projeto hoje, depois não adianta reclamar. É isso aí. Né? Depois que tiver feito, daí já Se a está morta a lebre. Se a população como um todo soubesse como funciona uma audiência pública, que eles A podem força que existe, A né? força Do que povo existe. participando, realmente. Mas isso também, Rogério, eu penso que vai muito das pessoas instigarem, né? O povo gosta de participar. O povo, ele precisa ser instigado, ele precisa ser motivado, né? Isso. Precisa de pessoas que olhando para as causas, vejam e motivem o povo, né? E que tenham o desprendimento, como eu tive, talvez naquele momento, de ir comércio por comércio. Eu penso que foram mais de 50 comércios ali que eu visitei naquele momento. Também ativei o pessoal do bairro, que daí para mim é mais fácil, como eu sou, né, participo da paróquia ali, Caravaggio, sou ministro da Eucaristia e tudo mais. Então a gente motivou as pessoas também. Nós tivemos comerciantes e tivemos moradores também, que foram lá e defenderam a pauta também, né, que eles não queriam aquele movimento absurdo que seria demandado ali para Alexandre Guzmão. Então as duas coisas fecharam. Ali a maioria das pessoas que são empresários ali moram no próprio bairro também, né? Muitos moram. Acho que são pouquíssimos ali que não são, O né? nosso bairro, com exceção da Carlos Gomes, é um bairro estritamente residencial, né? É um bairro que, inclusive, para comércio não funciona muito bem. Nós temos lá um mercado forte lá dentro do bairro e o resto é tudo na Carlos Gomes. Eu né? vou dizer que essa alteração lá, eu tô de olho lá, cara, porque eu acho que ali vai mexer bastante coisa ali. A ideia é fazer um shopping a céu aberto ali, né? Então acho que pode dar uma grande mudada ali. Viu? Sim, o projeto é bonito, vai contemplar, né, muitas coisas, muitas mudanças. Claro, para chegar até lá, nós estamos vivendo a realidade lá de alguns transtornos. Isso faz parte do processo também, né? Sim. Existe reclamação. Na Alexandre Guzmão foi retirado algumas árvores, o pessoal reclamou. Tudo isso faz O parte, pessoal até né? queria cortar a praça no meio lá, não quiseram. Isso aí nós participamos também, para que não se deixasse, né? É uma das praças, é bom ressaltar isso aí, é uma das praças mais utilizadas de Cascavel. Sim. Se você for lá qualquer dia da semana, nós temos lá 2 canchas de futevôlei, as 2 estão sendo utilizadas. Nós temos uma cancha de futebol, está sendo utilizada. Nós temos o playground lá cheio de criança. Então, realmente, seria um pecado, né? A gente acabar com esse uso. Então, assim, o prefeito foi sensível, né? As pessoas aí que estão à frente foram sensíveis e fizeram, né? Contornaram a praça. Foi tirado alguns cantinhos dela para que a rua ficasse mais larga, né? Ficasse melhor o trajeto. Mas foi preservado o desenho da praça, né? Que é muito importante para nós. Eu diria assim, só para a gente encerrar esse assunto da audiência pública, se fosse feito propaganda
da audiência pública, da mesma maneira como é feito quando a obra está pronta, acho que a gente teria uma situação muito diferente, porque é o momento que você tem para ouvir, né, a população daquilo que vai ser feito, né? E nada melhor do que você ouvir quem vive no bairro, Exatamente. né? Porque assim, não desmerecendo, né, foi trazido pessoas eficazes, assim, pessoas eficientes para fazer o projeto, né? Pessoas que fizeram o contorno de Santos, pessoas que fizeram lá na África alguns projetos importantes, é uma empresa boa. Mas eles não vivem o nosso dia a dia. O papel ali, aceita né? tudo, né? Claro, eles não vivem o nosso dia a dia. Eles foram lá, fizeram a medição de trânsito, tudo. Mas nós vivemos. Eu vivo há 40 anos na região sul, né? Então, assim, tem outras pessoas que vivem há muito mais tempo ali. Então, essas pessoas estão capacitadas, né, gabaritadas para dar uma ideia realmente do que vai funcionar ou não. E, graças a Deus, eles ouviram, né? Naquele momento, o consenso de todos ali, os comerciantes e os moradores, acabaram alterando o projeto, né? Show de bola. Mas é bom você ressaltar, Rogério, a Carlos Gomes é um projeto moderno, né? Um projeto bonito, vai trazer muitos benefícios, vai ser colocado 3 vias de ida para o bairro, né? Hoje nós só temos 2, então vai dar um certo alívio no trânsito. Nós temos ali embaixo também o projeto ali do Aulindo Periolo, né? Que é para fazer uma trincheira para ligar ali no Jardim Itália. É um projeto que também está em andamento. Tem algumas pessoas que defendem muito esse projeto, é importantíssimo também. Mas eu, assim, sinceramente, olhando para Cascavel, né? Olhando não para 5 anos, que eu vejo que esses projetos todos são paliativos. Eles vão trazer algum benefício para 5, 10 anos. Mas Cascavel cresce muito. Cascavel, em 2030, espera-se que tenha 500 mil habitantes. Então, assim, aonde que a cidade vai crescer? A região leste, a região oeste, norte já cresceram. A região sul tem um potencial muito grande de crescimento. Então, vai continuar estrangulando o trânsito. Então, assim, o meu modo de entender, é claro que isso não é só o trabalho de vereador, né? Porque o vereador não tem toda essa influência para resolver uma situação dessa, mas também de ativar os nossos deputados, as pessoas que fazer temos articulação, aí, né? Articulação. Eu vejo que o grande, assim, projeto para a região sul seria nós brigar mesmo, pegar como causa, o contorno sul, né? Para liberar aquele trânsito da 277 que passa ali. Exatamente. Nós temos hoje ali trânsito de caminhões, um trânsito intenso, né? Nos horários de pico, então é impossível. É tão ruim de andar como a Carlos Gomes. Por quê? Mesmo, Porque né? é a única via que corta. Quem vai a Foz do Iguaçu, quem vai, né, a Curitiba, quem vai a Campo Mourão, passa por ali. Então é urgente que a gente pense realmente no contorno sul. E a partir do momento que nós fizermos o contorno sul, né, a gente vai lutar e vai brigar e vai conseguir fazer isso, aí nós transformarmos a 277 no perímetro urbano numa grande avenida. Assim como a Avenida Colombo lá em Maringá, que sempre foi um problema também para eles, mas eles fizeram, né, encararam de frente esse problema, resolveram, fizeram o contorno e hoje ela é uma avenida. O contorno lá é recente, né? Tem recente, 10 anos. 10 anos, 10 anos, né? E hoje você vai na Avenida Colombo, é uma avenida normal, é como se fosse a Avenida Brasil. Ela tem vários cortes, né? E aí facilita, Nossa, porque daí nós conseguiríamos. Nossa, entrava na Avenida Colombo, cara, você demorava 1h30 pra sair da cidade. Nossa. Eu sei porque eu ia daqui pra São Paulo. Porque todo o trânsito era por ali. Não, né? passava todo o trânsito ali. Aí depois você pegava o contorno, cara, em 15 minutos você chegava no lugar onde você precisava. Então, assim, fica melhor para quem quer ir para outros lugares e fica muito melhor para quem precisa se locomover dentro da cidade. E você sabe, Paulo, eu vou fazer um comentário bem particular aqui. Você já me falou dessa ideia do contorno sul. E eu olhei a primeira vez e eu falei assim, cara, o Paulo tá viajando, cara. Eu falei assim, não tem nada a ver essa ideia. E aí, semana seguinte, 2 semanas depois, eu fui fazer uma ação de marketing lá no bairro, no sul. E eu comecei a olhar e passar por lá, e eu comecei a olhar e falei assim, cara, faz total sentido o que ele tá falando. Porque assim, o trânsito lá, ele é ali na 277, se você pegar a hora do rush ali, a hora do fluxo intenso dos carros ali, cara, é quase impossível você conseguir caminhar e transitar por ali de maneira eficiente, entendeu? Então você pode investir ali nas trincheiras, naquela trincheira da Portal, que todo mundo quer que faça. O contorno resolveria um problema gigante. Eu sei que não é uma coisa fácil a fazer. Talvez seja uma coisa tão complexa quanto é o trevo
cataratas. Talvez tão complexo ou até mais. Mas o contorno sul... É, Depois que eu olhei e são- fui pra lá, fui lá no fundão, assim, lá como é que é o nome dos loteamentos lá? O Mantovani, o Padovani. Quando você foi pra lá, eu falei assim, Verona. o Verona, eu falei assim, cara, faz total sentido. Sim. Total sentido. E lá tem uma região que daria pra fazer isso, né? Tem uma área rural lá que daria pra Não, pensar. o desenho dessa já existe. forma. Ah, O é? desenho do contorno sul já existe, o traçado dele já está tudo desenhado. O que falta é realmente se comprar essa briga, né? Ele Mas- passaria pra lá da subestação da Copel. Isto, exatamente, para lá. Pra lá da subestação da Um Copel. pouquinho acima lá, Tá. 1.000 metros para frente, né? Então, assim, a briga realmente é comprar. É comprar É. essa ideia, né? Porque não faz muito tempo nós não tínhamos aqui o contorno leste, né? é. Oeste, né? Oeste. Oeste. Agora nós temos ele duplicado, É. né? Então, assim, se deu para duplicar o contorno oeste, por que não podemos É, fazer o isso aí. contorno sul? Então, é uma questão de atendimento às necessidades da população. Hoje nós temos lá mais de 90 mil habitantes naquela região, da região sul, depois da BR-277. E esse povo, gente, sofre demais. Eu, né, trabalhando agora como motorista aplicativo, Nossa. eu vou ser muito sincero para ti. Não só eu, mas muitos motoristas, na hora do rush, não pega corrida para lá. Não. Não tem como. Você ficar na Carlos Gomes 20 minutos parado, ou você ficar no trevo da Petrocon 20 minutos parado, para nós é inviável, né? Nós temos que, você bate e volta. Nossa, Então resolveria da Petrocon também. É O verdade. Petrocon. Tudo. E o Petrocon é um problema maior, porque ele além de ligar o Santa Felicidade, que é o bairro mais próximo ali, ele liga a 14 de novembro. Sim. E hoje é basicamente a única entrada do 14 de novembro. Não tem nenhuma outra. Ele Existia- tem a Guarujá lá. Consegue entrar pelo Guarujá lá no 14 de novembro. Você vai Mas ter só. que vir lá pelo Guarujá, né? Pelo trevo. Mas não existe uma Trevo conexão Guarujá. do 14 de novembro com o Santa Felicidade, não existe. Para você entrar no 14, você consegue entrar pela trincheira ali, né? Da rua do Cowboy, Tá. né? Tem aquela trincheira ali. Sim. Para entrar você consegue, mas para sair do bairro é só pela Petrocon. E aí, como é que faz? De manhã, de meio-dia e à noite. Esse É uma povo confusão, está né? abandonado. Parece que é uma área meio isolada ali, né? Esse povo está abandonado. área isolada. Entendeu? Isolada. O 14 de novembro, o Santa Felicidade, são bairros enormes, né? São bairros Sim. que têm uma necessidade muito grande. Então, assim, tem como fazer outra trincheira, mas é o que nós falamos, trincheiras vai acabar resultando num crescimento da cidade, da população, no número de carros e tudo mais, daqui a pouco dá problema de novo. E outra coisa que eu tava vendo, eu fui essa semana, eu fui pra Toledo e eu fui pela Avenida Brasil pra conhecer esse novo... A Contorno, conexão que saída. existe ali agora da Avenida Brasil, eu fui por ali. Eu sou um cara curioso e eu falei, queria ver como é que funcionava, entendeu? Aí eu fui por ali, cara, eu comecei a olhar, eu falei assim, um contorno tão distante da cidade, eu comecei a olhar e falei assim, cara, isso aqui vai virar loteamento, cidade e tal. O crescimento da cidade parece Vai que vem, chegar lá. vai chegar, entendeu? É perímetro urbano, né? Acaba se É o tornando um contorno. perímetro urbano. E É. vai acontecer a mesma coisa na Sim, região sul. sim. E Cascavel começa a enfrentar. Só que aí nós estamos falando, né, Paulo? Há 15 anos atrás, Cascavel era apenas uma cidade de porte pequeno, uma fazenda iluminada. Uhum. E hoje Cascavel começa a ter problema de metrópole. De falar como é que nós vamos fazer infraestrutura, mobilidade urbana, como é que vai ser Sim, feito isso tudo, sim. linha de ônibus. Antigamente, há 10 anos atrás, nós pensávamos em 3 terminais, resolvia todos os problemas. Hoje nós temos 5 terminais e já não resolve o problema, entendeu? Então, Cascavel começa a ter problemas em cidade grande. Eu acho que o teu pensamento evoluído de olhar para cidades como Maringá, que, Maringá passou da hora de resolver o problema lá da Venda Colombo. Né? Sim. Isso que de lá tem um ex-governador, uma pessoa super influente que deve ter mexido o doce lá para poder fazer muita coisa. Mas eu percebo isso do teu empenho para poder fazer essa situação mesmo lá, entendeu? O contorno sul hoje na minha concepção, eu Falando passo a fazer parte do time Paulo Janck para ser um defensor do contorno sul. Que legal, faz muito sentido. Você falou aí de mobilidade urbana, né? Temos essas novas tecnologias. Hoje o aplicativo não tem jeito. Isso veio para ficar. A comodidade que traz, né, para a pessoa que sai da casa dela, né? A pessoa te pega lá na tua casa Isso. e te leva lá no centro, aqui na frente da Caixa Econômica.
Você não precisa se preocupar com estacionar carro, viu? Não é só para a pessoa que não tem carro. Muitas pessoas que têm carro estão optando em não dirigir mais. Por quê? Claro. Pela facilidade, pela comodidade. Então isso veio para ficar, né? E nós vemos que ainda falta mais conversa, mais um diálogo, né, com essa categoria, que eu vejo que é muito importante. Eu não tenho vergonha de falar que sou um motorista aplicativo, porque no dia a dia eu tenho a oportunidade de conversar com 20, 30 pessoas e ver a necessidade dessas pessoas. Que legal. Né? Essas pessoas no dia a dia eu converso, é a questão do CMEI, a falta do CMEI, é a falta de uma vaga, né? Ah, eu estou levando, a pessoa mora aqui, está levando lá do outro lado da cidade, mas por quê? Não, porque eu mudei e eu estava lá naquele CMEI, agora estou morando aqui e aqui ainda não tem vaga, eu estou tendo que levar o meu filho lá ainda. Nossa. Então, são realidades que nós temos que pensar, né? A educação, o CMEI é importante, mas essa questão do aplicativo veio para ficar. Então, assim, melhor do que ficar, talvez, brigando e vendo quem está certo, quem está errado, é sentar e conversar e se criar alternativas e soluções, né? Por exemplo, nós temos um problema sério com aplicativos aqui no centro da cidade. Nós temos aqui, não temos pontos, né? Até a Transitar coloca que tem 6 pontos. Eu fui realmente atrás desses pontos, mas são pontos de 5 minutos. É um espaço que tem ali na frente da catedral, tem outro na esquina, tem 3 ali que eu achei que estão marcados, mas a marcação é um pouco deficitária, né? E são pontos que está ali para 5 minutos, né? E esses 5 minutos não resolve. Tem que ser pelo menos 2 vagas que nós deveríamos ter para os aplicativos a cada 300 metros, pelo menos aqui no Brasil, onde seria carga e descarga. Ah, sim. Entendeu? É quase como se fosse um ponto para carga e descarga dos aplicativos. E aí a pessoa que chama, ela não vai chamar em pontos aleatórios aqui no centro. Ela já sinalizado, aos poucos vai se criando a cultura e a pessoa vai se acostumando. Até quem que veio aqui no podcast falou da via dos ônibus, que ela é mal aproveitada. Eu não vou lembrar, foi o Paulo Porsche, será? Bom, não vou colocar porque eu não lembro quem que foi efetivamente que falou sobre isso. Não lembro. Mas falou que é mal utilizada essa via do ônibus, né? Acho que foi o Lauri, cara. Que falou que a via é mal utilizada. O que é mal utilizada? É que assim... Poderia ser mais utilizada. Nós temos uma realidade o seguinte, nós temos muito mais carro do que ônibus. Aí tem uma via específica do ônibus que ela poderia ser Eram melhor 3 utilizada. vias, hoje são só 2. Porque Exatamente. uma é de um ônibus, só que o ônibus não passa o tempo todo, então e aí? E aí quem sabe o motorista aplicativo não tivesse essa possibilidade, inclusive, de fazer conversão à esquerda, entendeu? Você nota que está tendo uma dificuldade grande aí de se fechar esse contrato aí do transporte urbano, né? Porque, é claro, muita gente migrou do transporte urbano para o aplicativo. Sim. Gente, não é... Eu transporto muitas empregadas domésticas, né, diaristas, que vão de Uber, vão de aplicativo, porque é mais fácil. Porque elas, além de já trabalharem o dia inteiro, estarem cansadas, muitas vezes ainda tinham que se deslocar até um ponto que às vezes ficava 500 metros da onde ela estava. Depois lá o ponto ficava mais 300, 200, 500 metros da casa dela. Então ela optou pelo aplicativo. Já inclui-se no valor da diária, né? É isso aí. Toca a vida. É isso aí. Então está sendo... muita gente migrou, né? Então é o que você falou. Tem hoje muito mais carro utilizando as vias do que propriamente o ônibus, né? Então, nós temos que pensar dessa forma. Temos que dar passos, né? O taxista, ele pode usar. O taxista pode. Mas pode tinha usar. sido conversado lá atrás que talvez o motorista aplicativo também, mas não foi liberado ainda. Não foi liberado. Não, Pra não mim, foi ele, cara, liberado. poderia deixar o motorista, o motoboy. Mas essas O questões... motoboy ia ser Essas ótimo, questões entendeu? que eu te falei, por exemplo, desses pontos, né, de embarque e desembarque, já se facilitaria bastante. Eu mesmo fui uma pessoa que tomou uma multa aqui no Brasil. Por quê? Porque você chega, não tem onde você estacionar, a pessoa está ali pedindo o aplicativo, você chega, liga a seta, né, e nesse meio tempo entre a pessoa entrar no carro e eu sair, eu fui multado, né? A pessoa falou, viu, você está errado. Eu falei, não, eu estou errado, mas daí eu faço o quê? Qual é a solução, então? Qual é a solução para nós, então? Mas é sempre a ineficiência do Estado em apontar o seu defeito e te cobrar um imposto, mas não te dar uma solução, uma Exatamente. aplicabilidade real para aquilo. Então, né? assim, sentar, conversar, eu penso que se nós pusermos umas 3 situações dessa do lado de lá da Avenida do Brasil, umas 3 do lado de cá, se resolve o problema.
E aos poucos as pessoas vão acostumando a ir pedir naquele ponto. Aí daqui a pouco você põe uma coberturazinha ali para gerar um conforto para a pessoa. O tal do aplicativo já tá na cultura do brasileiro. Veio para ficar. Tem como você falar assim, não, ó, vamos parar É. de pegar carona com o aplicativo. Eu digo mais, eu acho que vai chegar um momento que, claro, tá popularizado, mas vai chegar um momento ainda com esses carros Elétricos. que eles são Automatizados. automatizados e Autônomos, né? autônomos e tal. Cara, você vai abrir mais vagas, porque não vai ter porque você ter um carro. Vai ter carro circulando na cidade, você Mas chama, olha, o carro para, você entra, o carro vai, pronto, acabou. Mas, Ricardo, é uma realidade hoje isso. É. Muitas pessoas que eu transporto, pessoas que têm poder aquisitivo bom, elas falam, não, nós tínhamos 3 carros em casa, nós vendemos 2, temos um para viagem, né? Aqui dentro da cidade, tanto eu como a minha esposa, os filhos, é tudo aplicativo. Você vai ver na ponta do lápis IPVA, manutenção Sim. de um carro, né? Troca de pneu, de óleo, isso, seguro. Você vai pôr isso na ponta do lápis, dá para fazer alguma viagem aplicativa, né? Eu fiz essa conta, cara. Eu fiz essa conta. Na época que eu fiz, faz um tempinho já, ficou igual os valores. Tipo, viajo de tanto em quanto tempo, tal. Se eu fosse alugar um carro para viagem diária, ao invés de ter... Na época, a gente ia, de certa forma, seguido, saía, né? Sim. Pra mim ficou igual. O mesmo valor. Eu falei, bom, se ficou igual, vou ficar com o carro, Continua porque daí com o carro, eu tenho claro. A mais liberdade de locomoção, enfim, etc, né? Agora, Logo, as pessoas eu vou rever, cara. Mas assim, acho que vai ser uma coisa muito específica, né? Que nem eu tenho criança pequena. não tem tenho que ter como não carro. tem que ter Claro, Tem que saber isso, mas tem que você ter poderia carro. ter 2 carros. Daqui a pouco você vai Poderia optar ter por 2. um, Não, né? Eu lá em casa ainda tenho 3 carros, né? cara. Eu, a esposa e um filho tem carro lá em casa. Então, assim, mas a gente usa o carro, né? Sim. Usa para o trabalho. Agora, daqui a pouco também não vai ter mais a necessidade. Então, a evolução veio, né? Ela está aí. Nós precisamos saber trabalhar com isso, né? E o poder público, né? Tem que saber olhar para essa realidade. Pô, eu penso que o motorista aplicativo presta um grande serviço à comunidade. Com né? certeza. É esse fato que nós estamos falando. Quantos carros deixam-se em casa que estariam, né, rodando a mais? Exatamente. Né? Estariam Mas é a iniciativa trancando privada mais. trabalhando em prol naquela deficiência que o governo tem. Claro. Entendeu? Então, assim, vamos sentar. Eu acho que o diálogo é bom, né? É isso aí. Eu vejo, né? Tem pessoas mais velhas que eu que estão trabalhando já há 5 anos. Assim, eles são ressentidos, né? De certa forma, com alguma situação ou outra que aconteceu, com transitar, né? Uma coisa que, por exemplo, gostaria de abordar também é a questão do trânsito propriamente dito, né? Nós temos um trânsito em Cascavel, e isso é comentário de pessoas que eu transporto, que vieram de São Paulo, vieram de Curitiba, vieram do Distrito Federal, e, você está morando aqui? Estou morando aqui. Mas aqui eu só pego aplicativo. Mas por quê? Não, o trânsito aqui é muito perigoso. Falei, não, você está brincando. Você veio de São Paulo e você está me falando que o trânsito aqui é muito perigoso? Não, o trânsito aqui eu fiquei assustado. Então, assim, até quando que nós vamos estar trabalhando com a questão, assim, que é necessário, eu vejo, né? Tem os semáforos aí com radar e tudo mais, mas até quando a gente vai trabalhar com a multa e não vai estar trabalhando com a educação no trânsito? E a educação no trânsito, pegar a nossa faixa de etária aí já é difícil você mudar, mas nós temos que trabalhar lá a escola, né? Trabalhar enquanto a criança está lá na escola. Nós temos que o poder público pensar nisso, a prefeitura, os vereadores, pensar em investir nisso, na formação do jovem, do adolescente, para que ele seja um motorista melhor. E é fato, você talvez já tenha passado, vocês não, porque são pais novos, né? Eu já tenho lá os meus tudo criado, então eu já passei por isso. De eu estar dirigindo, e o meu filho, quando era pequeno, por ter ouvido lá na escola uma palestra sobre trânsito, alguma coisa, me cobrar. Ou você entrar no carro e por um momento esquecer de puxar o cinto de segurança, o teu filho pequeno fala, pai, você não vai pôr o cinto? Eu era a criança que cobrava. Você entendeu? Então, assim, se nós investirmos nisso, em educação no trânsito,
né? Mas investir de uma forma regular. Não fazer algumas campanhas que a gente já viu aqui em Cascavel, faça uma campanha, né? Dura ali 1 mês, 2 meses e esquece. Aí vamos para o método antigo, vamos multar. A multa às vezes é necessária, né? Sim. Essas campanhas que fazem para coibir o uso de bebidas alcoólicas, ótimo, a gente é a favor disso. Né? Quem não é a favor disso, né? Porque a gente pode ser uma vítima disso amanhã depois. Mas essa situação, né, muitas vezes, da pessoa mais orientar do que multar. Vocês, não sei quanto tempo vocês têm em Cascavel, mas eu lembro aqui em Cascavel do Guarda Messias. Não sei se é da época de vocês. O Messias... Eu nasci aqui, acho que o Castilhos também nasceu Eu aqui. nasci aqui, mas não... então é antes, hein? O Messias era um guarda militar, trabalhou muito aqui na região aqui do centro, inclusive aqui na região aqui do Colégio Marista. E era uma pessoa que orientava. O pessoal tinha um profundo respeito por ele. Mas era uma pessoa que parava, às vezes apitava, mandava o cara parar, ia lá e orientava o cara. Dava aquela lição de moral, Caramba. né? Falava tudo que tinha que falar, e o cara, tenho certeza que por vergonha, né, de ter cometido o ato Sim. falho ali na hora, corrigia a atitude. Então nós precisamos mais disso. Precisamos mais de gente orientando, coibindo o erro. A velocidade em Cascavel é muito grande. Os acidentes se dão, eu penso, muito em função da alta velocidade. As ruas estão sinalizadas, né? As ruas estão sinalizadas. Está lá, 60 por hora, 40 por hora. Mas para você ver, como eu já vi aqui dirigindo na cidade, mais de 10 capotamentos dentro da cidade, tem alguma coisa errada. Concorda comigo? O capotamento é pela velocidade. Capotamento dentro da cidade é uma coisa assim. Quando eu vi o primeiro, eu falei, mas que é isso? Como né? assim? E daqui a pouco começou a acontecer. E se você pegar as redes sociais aí, né, nos sites aí, você vai ver. É corriqueiro dentro da cidade. Então, assim, está acontecendo alguma coisa errada. A nossa cidade tem 70 anos, é uma cidade nova. Ela ainda não tem uma cultura de trânsito. Então, nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos criar essa cultura do trânsito, né? E essa cultura, nós temos que pensar no jovem, no adolescente, para que daqui 10, 20 anos seja diferente. Senão nós vamos estar sempre só multando, né? E as pessoas continuam fazendo errado. Sim. Então, essa é uma das minhas bandeiras também, que eu penso que vale a pena. São muitas mortes no trânsito, são muitas mutilações. Nós vemos aí muitos motoristas, né, de motocicletas. A gente vê que é uma correria, é o trabalho deles. Mas eu penso que daí a gente tem que ir lá na empresa dele e começar a cobrar a empresa dele. Qual que é a pressão que você está botando em cima desse cara? Eu sou motorista autônomo, né? Então eu ando a 40, 50 por hora. Entendeu? É 60, eu estou a 40, 50. Eu não vou atrapalhar o trânsito, mas eu não vou passar disso. Isso aí. Né? Agora, se eu tenho alguém que está me cobrando, né, forçando a barra para cima de mim para que eu faça mais entregas e o meu ganho está atrelado àquilo ali, muitas vezes eu vou andar mais que o possível, mais que o necessário. Então, assim, se não vai na ponta, tem que ir lá no começo. Começar a cobrar e exigir lá. Sim. Então, são maneiras que a gente pensa que pode ser trabalhado isso. Mas eu penso que tem que ser feito algo urgente. E na formação das pessoas. Se você for andar em Cascavel das 7 da noite até umas 9 horas da noite, você só vê motoboy furando o sinaleiro e não sei o que lá. Nossa. Tá virando uma cultura, né? Uma cultura essa é a cultura que está sendo E aí criada. existe em Cascavel já um projeto de lei. Projeto de lei não, já existe. Já é uma lei, acho que municipal, sobre o motofrete. E o cara tem que fazer um curso, ele tem que andar com um colete. Uma identificação específica. Sim, identificação existe específica essa lei, com de fato. antena que corta fio. Ele tem que andar com A o moto mata-cachorro. tem que ser revisada. Que Tem que ser legal. revisado no mata-cachorro. Veja quantos É. fazem. Quase ninguém faz. O ideal era ter algum benefício para quem Então, faz, né? Exatamente. Então, vamos lá. E aí entra na parte... aí o benefício seria... Eles poderiam usar as vias do ônibus, fazer a conversão à esquerda na Avenida Brasil, porque a moto realmente, você acha que vai impactar tanto assim, fazer a conversão à esquerda, do que ele tem que dar uma volta? Eu acho que tem que ser discutido. Tem que ser né? discutido, tem que ser Claro, discutido, mas eu acho que claro. se você colocar... O quanto isso facilita, né? É, O quanto sim, isso dá mobilidade, né? Isso.
E aí também, assim, aquela história, né? O motoboy, ele vai lá, ele vai ganhar 10, 15 reais por uma entrega lá e ele quer fazer o máximo que ele puder, né? Pra fazer dinheiro, né? Sim. Claro. E assim, esse é um dos trabalhos, né, do vereador, é fiscalizar. Você está falando aí de uma lei que já existe. Por Exatamente. que não está sendo cumprida? Exatamente. Se é uma coisa que impacta tanto na sociedade. E eu não consigo entender, Eu estou agora, um primo meu, né, que está aí lutando para viver fruto de um acidente de moto, né? Ele e a esposa estavam na moto e alguém furou o preferencial e bateu neles. Então assim, até quando que a gente vai ver parentes, amigos, né, pessoas importantes aí morrendo ou ficando um acidente que impactou bastante lá no Santa Cruz, uma jovem, né, 22 anos, estava descendo uma preferencial e um carro cruzou e bateu nela, ela perdeu a perna. Isso é fato, acontece. O motoqueiro, quando dá o acidente, ou é o tornozelo, ou é a canela, ou o braço, o punho, ou a clavícula, alguma coisa vai quebrar, o fêmur. Quer dizer, essa pessoa fica fora, né, das condições de trabalho por quanto tempo? Às vezes, para sempre. E a lei ela é muito benéfica, assim, pro cara que faz o motofrete. Que fala, inclusive, num seguro de vida para ele. Olha, Então que pensa até em interessante. resguardar o cara, entendeu? Caso aconteça algum acidente com ele consegue resguardar Legal. a família. Mas teria que ouvir, acho que, Paula, aí fica até uma dica, né? Um conselho. Ouvir, cara, por que os motoboys não fazem? Porque não fazem. Não existe o interesse deles em fazer, entendeu? Mas falta essa cobrança, Talvez talvez. falta- né? Essa falta uma fiscalização. cobrança, falta uma fiscalização. falta- ou tá- talvez falta um benefício. Todos eles falam que o curso é muito difícil e é muito caro. Ou falta até uma conscientização. Uma O cara não conscientização. sabe que existe. Exatamente. Mas assim, Paulo, hoje você está como pré-candidato a vereador pelo Partido Novo, correto? Exatamente. Certo. Conta um pouquinho pra gente por que o Novo, como é que foi essa tua caminhada especificamente com esse partido. Fala um pouquinho pra gente como é que tá, em que pé que tá isso aí. Certo. Eu tive uma convivência muito grande com o Henrique Mecabou na campanha para deputado federal, né? Acabei falando um pouco da campanha que eu fui vereador e não falei nada que eu fui também candidato a deputado estadual em 2022. Naquele momento foi uma oportunidade, né? Surgiu essa oportunidade de eu ser candidato pelo Progressistas e eu aproveitei. Eu penso que quem está na chuva é para se molhar. É isso aí. Ou como diria o Vicente Mateus, né? Quem está no fogo é para se molhar, né? Fui candidato, né? Fiz uma campanha aqui muito legal em Cascavel. É claro que é outra realidade, né? Quando você pega para deputado, tanto estadual como federal, você tem que ter força em todas as regiões e tudo mais. Então, eu fiz naquele momento 1.890 votos, né? Caramba. Dos quais 1.700 dentro de Cascavel. E eu posso garantir para vocês, fruto de muito trabalho, dedicação e boca a boca, né? Visitamos muita empresa, visitamos muitas pessoas, conversamos, levamos essa visão de uma política nova, diferente, né? Sem esses conchavos, essa coisa da política antiga, né? Eu acredito que já está na hora das pessoas começarem a olhar os candidatos e ver a vida pregressa dele, o que ele já fez, né? A formação que ele tem, o que essa pessoa já fez na comunidade. E aí sim, se decidir por aquele que tem uma melhor capacitação, né? E naquela oportunidade, então, eu conheci o Henrique Mecabou, a gente acabou fazendo quase que uma dobradinha, embora de partidos diferentes, ele já estava no Novo, no outro partido, mas foi, assim, realmente uma descoberta, né? Eu já conheci o pai dele, o Ivo, né? Que é um amigo da gente de muito tempo, de futebol, inclusive, que a gente jogou muita bola junto, mas o Henrique, assim, eu só ouvia falar. E quando eu conheci ele, eu vi que realmente, como diz o ditado, ali tem café no bule, né? O menino é diferenciado. É diferenciado, ele tem conhecimento, ele tem domínio de causa. Quando ele fala com propriedade. Ele é leve para você levar, ele é leve para as pessoas, sabe? Não precisava falar muito para convencer as pessoas a votarem nele. Então, assim, a gente fez um trabalho legal. Então, agora, né, nessa janela, a gente conversou muito, ele falou, né, que gostaria muito que eu estivesse no Novo, porque é uma questão de amizade, de comprometimento, né? Como eu
lá atrás eu trabalhei junto com ele, ele falou, Paulo, eu quero que você esteja aqui junto também, né? E também me decidi pelo Novo, porque eu vejo que é um partido que tem valores, né? E tem assim, um estatuto que é respeitado. É um dos poucos partidos no Brasil que tem uma formação, né, para os candidatos. Sou sincero, já estive em outros 3 partidos, nunca se falou nisso, né? Vai ter uma formação, clica aí, entra no site lá e você tem uma formação gratuita. Ótimo, né? Que coisa boa, porque ninguém nasce sabendo as coisas, sabendo sobre política. E quem realmente está interessado em fazer uma política correta, uma política do bem, eu penso que ele está interessado também em aprender. E o Novo propicia isso para a gente. Então, me decidi pelo Novo, por essas situações, né? Tem todo um critério para entrar, coisa séria lá, é legal, sabe? Então, assim, estou muito feliz, estou lá, né, conhecendo aos poucos as pessoas, tudo mais, mas são pessoas abnegadas, são pessoas que, assim, diferente de outros partidos que não tem um vínculo com o partido, aqui não. Aqui, vamos dizer, o que muitas vezes lá na esquerda se tem, né, as pessoas têm com o partido, aqui no Novo também. Uma coisa que eu acho interessante é que vocês estão sempre uniformizados, né? É legal, a gente né? não vê os outros partidos com... Vocês foram acho que no evento do dia... Do 1º de maio. Isso. 1º de maio foi todo mundo. No Foi uma seminário. galera lá com o Nós Partido estávamos lá Novo. praticamente todos os pré-candidatos, né? Juntamente com o nosso pré-candidato a prefeito, Henrique Mecabô, e fizemos um barulho lá, né? Porque é diferente, né? Conseguiram ser Quando você vistos, chega- né? Claro, Identificados. claro. Cara, isso faz E a faz adesão do diferença. povo é muito legal, sabe? É um partido, assim... Teve alguns problemas lá atrás, né? Acho que todo mundo sabe, né? O ex-presidente, o Amoedo, que era liberal, era de direita, daqui a pouco, né, foi para a esquerda. Cooptado. Foi cooptado. Mas o partido é tão sério que expulsou o cara, né? Então, Ele assim, criou as regras do jogo e a partir do momento que foi- ele as É. infringiu, os caras Essa tiraram ele de lá. discussão do Novo é interessante, né? Porque subiu a onda laranja, teve uma situação do Amoedo, acho que saiu, acho que 30 e poucos mil filiados, e agora eles conseguiram dar Tá uma crescendo recuperada, muito. né? E é o Crescendo novo, muito. é o Novo que a gente falou aqui a última vez, que o Novo não, o cara que é dirigente, que tá na diretiva, não Eles pode têm ser candidato. eles têm uma política de governança que quem é da comissão, né? Quem faz parte da Isso. executiva não pode Isso. ser candidato. ser Isso é importante. candidato. Isso é bem legal. Legal. Outra coisa que também evoluiu, eu penso que é uma evolução, até a eleição anterior não se usava, né, a verba pública aí no Novo, né? Por preceitos, né? Por valores. Não está errado, está certíssimo. Penso que não deveria ter esse valor também destinado. 5 bilhões, estamos atravessando agora uma tragédia aí no Rio Grande do Sul. Não temos dinheiro para o Rio Grande do Sul, né? Tá lá um imbróglio lá para liberar o Sim. dinheiro. E daqui a pouco nós vamos liberar 5 bilhões para a campanha política. Então, assim, eu também sou contra. Mas você ser contra e você ser o único contra, e daí todos os outros utilizam a verba e você não utiliza, é igual você ir para um jogo de 11 jogadores e entrar com 5 Mas no jogo. a gente chegou a comentar sobre essa questão do fundo. A gente que trabalha com processo eleitoral, no começo, né, o cidadão comum, eu como cidadão comum, eu era contra o fundo, assim como também eu queria que as eleições fossem unificadas num ano só ou num período só. Depois você trabalha com o processo Vai eleitoral, entendendo, né? aí você entende que é importante que tenha eleição a cada 2 anos. 2 anos, porque você tem a oportunidade de democraticamente a sociedade vai mudando o entendimento dela e ela pode ir alternando a base, né, da Exatamente. prefeitura, depois muda o deputado. E aí, se for tudo num ano só, pode ser que aconteça um movimento social pontual Uhum. que interfira diretamente nas eleições. No geral, daí. E aí todo mundo É tem impactado. uma linha ideológica só. Então é importante que haja esse período de 2 em 2 anos para haver uma mistura, um balanceamento de poderes, né? Respirar, coisa a respirar. Isso. E o fundo é porque muitas vezes se não tiver o fundo,
um cidadão lá na ponta que não tem capital Uhum. para se lançar candidato, ele Mas, Ricardo, ele não tem chance de participar do processo eu eleitoral. concordo Né? contigo, claro, mas aí esse dinheiro tem que chegar na ponta, né? É. É. O duro é que na maioria dos partidos, né, tem os caciques, Sim. o É dinheiro eles que chega até ali distribuem o e dinheiro. eles É. destinam ao seu bel É. prazer. E aí, realmente, aquele candidato, eu, por exemplo, né, fui candidato a deputado, sei, né, que veio Sim. um valor X para mim. E imagino, e sei até por um pouquinho de acompanhar a campanha de outros candidatos, Sim. que veio muito mais dinheiro para outros. Então, infelizmente, né, isso É. também deveria ser regras, né, Mas definidas. mas né? aí Tem que ver a você- estratégica do partido também. É, aí Claro, você- claro. A estratégia A do gente partido. entende Mas é isso, aquela né? história, se o partido não tem uma estratégia... Ah, não, então vamos lançar aqui em Cascavel o pré-candidato. Mas lá não é estratégico, então não lança, Exato. né? A legislação Porque- dá autonomia, né, administrativa para o Sim, partido pra entender usar o que isso é. aí. É, Mas eu penso que o novo evoluiu, isso é ótimo. sim. Porque agora vai utilizar essa verba e eu acho que é importante, É importante também, usar. né? Porque daí deixa a gente num patamar de igualdade com os outros, né? É isso Nem aí. sempre, né? A gente sabe que tem muitas campanhas aí que vêm com poderio de fogo aí muito grande, Muito né? grande. Mas eu digo assim, é melhor que seja destinado um dinheiro público, assim, minha opinião, tá, pessoal? Melhor que seja destinado uma parcela do dinheiro público, que é uma parcela do cidadão, de certa forma, né? Porque no final das contas, o cidadão, ele é cliente, Uhum. ele é cliente da esfera política, mas ao mesmo tempo ele é fornecedor, porque ele que vota. Tem um trabalho muito bom de um filósofo alemão, do Habermas, que ele fala sobre isso. Ele fala o processo político, ele tem dois lados. De um lado, o cidadão ele é cliente do Estado. Por outro lado, é por causa do cidadão que o Estado está da forma como está. Exato. Então, quando o dinheiro ele é público para o processo eleitoral, é porque o cidadão está contribuindo para o processo de legitimidade política. Eu prefiro dessa forma do que colocando empresas. Porque Sim. daí as empresas elas acabam fomentando, alguns patrocinando que, né, para nem interesses, sempre são para interesses pessoais, né? Da empresa, econômicos, né? econômicos, Então, assim, desse lado, Mas- eu entendo como, de certa forma, assim, não é o melhor, Uhum. mas é o menos pior, que é a democracia, né? A democracia não é o Ainda é melhor, Mas mas ainda é o menos melhor. pior. Ainda É. falta reforma política, faltam-se todos Ah, uma sim. pancada de entendimentos aí, né, pra se melhorar esse pleito eleitoral. Mas Tem por- gente que inclusive defende que deveria ser eleições todos os anos, porque aí nós poderíamos ter um poderio de juízes e promotores e todo um judiciário preparado para atender a parte eleitoral do que hoje é essa forma. Também existe Alternado. gente... então assim, Esse- existe esse uma discussão formas muito de grande. formas de eleger também, voto distrital, proporcional. Sim, muita coisa Aí ainda o a ser Instituto- discutida, né? Existe muita Instituto coisa. do Recall. Eu votei no Paulo. Não gostei do Paulo. Volta Paulo e vai o Instituto do Recall. Você sabe Você que votou no cara, você pode. Você sabe que eu sou Retirar o fruto, voto. eu sou fruto da legenda, né? Na última eleição, o número de votos que eu fiz em outros 2 partidos eu estaria eleito, né? Com o número de votos que eu tive. Em função da legenda, eu acabei não sendo, né, eleito. Mas eu ainda penso que da forma como está é a forma correta. Porque quando você vai o pessoal fala assim, não, a pessoa teve mais votos e não foi eleita. Pois é, mas essa é uma forma de representatividade, né? Você acaba pegando pessoas que muitas vezes não têm uma votação tão expressiva quanto o outro, Sim. mas representam, né? Sim, A representam. legenda traz isso. Exatamente. Porque se fosse lá só os mais votados, a gente sabe que, infelizmente, o poder econômico acaba influenciando bastante Sim, as eleições, né? Então, geralmente, seriam aquelas pessoas que têm o maior poder econômico, que chegariam na ponta. E aí, você não tem a representatividade A cadeira não é da pessoa, a cadeira é do partido. do partido. Então, É. assim, eu perdi na última eleição em função disso,
mas eu ainda sou um defensor disso. Sim. Outra coisa, falando sobre verbas e sobre dinheiro e tudo mais, muitas pessoas falam, pô, mas o salário de vereador é muito alto. O cara ganha lá 15 mil reais, alguma coisa assim. Eu discordo. Eu penso que tem que se pagar bem. E tem que se exigir mais. Exigir mais. Né? Exigir a formação, exigir que a pessoa seja capacitada para aquilo, que a pessoa seja uma pessoa dedicada a aprender mais, a desenvolver. Porque vamos falar a verdade, né? Se a gente olhar ultimamente, na nossa Câmara, tem pessoas que passaram 4 anos lá que nunca foram lá no púlpito falar. Se você cruzar na rua, você não sabe Não que o cara sabe que é vereador. Então, assim, quem que essa pessoa está representando lá? Que voz que ele está representando. Que voz que ele está representando. Então, assim, vamos pôr pessoas capacitadas, vamos pôr pessoas que, na iniciativa privada, eu teria condições de ganhar isso. Mas eu estou abrindo mão dessa realidade minha para estar na política. A gente vê... E eu me contento, só deixa eu completar, Rogério, Claro. eu me contento com o salário que eu vou ter lá. Isso é o mais importante. Eu não quero nada mais. Porque muitos não se preocupam com o salário que tem lá. Né? A gente sabe disso. As nós não outras podemos coisas ser, que vem por trás, né? nós não podemos ser inocentes. O jogo é esse. O jogo né? O jogo é esse. Eu me contento com o salário. Eu vou trabalhar por isso e vou me dedicar muito por isso. E eu não quero nada mais. Até aqui hoje, a gente estava nessa discussão esses dias atrás, mas bastidor, né? E a gente falou, hoje o orçamento da prefeitura é 1,8 bi por ano. Quanto ganharia um presidente de uma empresa que administra uma empresa dessa? Que administra 1,8 bi. Não seria os quanto 35 que é o salário hoje mil hoje do 35 mil do prefeito? prefeito? Será que ganharia 35? Será que ganharia 80, 90, 100? Então você para pensar, você vai falar, bom, mas é verdade. Mas é tudo dinheiro público. Eu compreendo. Eu compreendo mas a sua dor. Se o cara é capacitado, se o cara faz por merecer... Né? E qualquer tá coisa certo. É no nome dele, né? Qualquer coisa no nome dele. Agora, eu acho que a gente tá pagando muito para muitos aí. Muito. Aí, Então, aí se a gente entrar nesse contexto, eu acho que aí sim. Aí tem que melhorar a Existe régua, até uma né? discussão. Tem alguns lugares no mundo que eles trabalham com reembolso, né? Então, por exemplo, você deixou as suas atividades e você faz uma comprovação de renda, você ganha 6 e você vai ganhar 6. Entendeu? Eu ganho 50, Sim. eu faço a comprovação dessa minha renda, eu vou ganhar 50. Geralmente é feito com um servidor público. Você viu o Zema, né, que é do nosso partido, né? O cara é um grande empresário de Minas Gerais, né? Deixou tudo. E resolveu ser o governador, Minas Gerais. né? E aí foi reeleito. Foi reeleito lá. Por quê? Porque fez um belíssimo trabalho, viu? O que é pago para ele, eu acho que é pouco. Pelo aquilo que ele entrega. Aí, Zema, a gente queria muito te entrevistar aqui um dia, tá? Sonhar não custa nada, né? Nós temos aí umas pessoas fantásticas dentro do novo. O Zema, o Marcel Van Hatten. Van Hatten. São pessoas Cara, eu conheci o Marcel Van Hatten pessoalmente numa visita que fui pra Brasília, cara. Que legal. Nós fomos lá no gabinete dele. Cara... Será que ele toparia? Acho caras, que ele vem pra Cascavel, não vem São não? os caras que enchem a gente de orgulho na política. Não vem não? Estamos aí em conversa, né? Pra ver se podia conseguimos estruturar pra trazer. ele vir aqui no nosso podcast, cara. Ia ser Ele me muito deu um legal. livro assinado. Cara, ele lê muito. Ele é muito inteligente, cara. Ele um ele é fora da curva. 5, 6 idiomas, né? Nossa, Ele cara, fala. Ele é fora da curva. É excepcional. Viu? São pessoas dentro da política que nos representam e que nos enchem de orgulho e que são nossos motivadores, né? Para que você entre na política. Sim. Né? São pessoas que estão lá abnegando, né, da sua vida pessoal, trabalhando em prol. Você vê o cara agora nessa tragédia do Rio Grande do Sul, tá lá, tá enfiado lá no meio do negócio, lutando por verba, lutando por isso, por aquilo. Então, assim, você olha pro cara e fala, é assim que eu quero ser quando eu crescer. Isso aí. Né? É assim Paulo, que eu quero ser quando eu crescer. Você, como pré-candidato a vereador, pra gente já ir pra finaleira, como que o pré-candidato a vereador Paulo Janke, pelo Partido Novo, vê o futuro de Cascavel? Você quer que eu fale mesmo o que eu sinto? Sim. Como é que você vê a Cascavel do futuro? Tudo vai depender dessa nossa eleição que nós temos aí próxima, né? Mas como você gostaria de ver? Eu gostaria de ver a cidade pulsando da forma como está agora, né? Nós podemos ter algumas diferenças em algumas coisas com o Paranhos, mas se olhar para os 8 anos que ele esteve à frente, aí nós temos que reconhecer. O
cara é um monstro, né? Trabalhou muito, ele se dedicou demais, então tudo isso trouxe frutos para Cascavel. É inegável, nós olhamos para Cascavel hoje, não é a mesma Cascavel de 8 anos atrás. É uma cidade que está pulsando, ela está crescendo. É aquilo que eu falei, daqui 5 anos vamos ter 500 mil habitantes em Cascavel. E aí, o que nós precisamos fazer? Eu penso que nós temos que ter pessoas à frente dela com a mesma energia, com a mesma vivacidade. Nós não podemos, desculpa, né? Nada contra, mas na minha visão nós não podemos retroceder. Agora que nós estamos embalados, nós temos que pôr pessoas que deem velocidade e continuem ativando essa cidade. Nós temos alguns desafios, né? A gente falou de alguns aqui, né? Contorno, mobilidade, as indústrias em Cascavel, nós temos que atrair mais indústrias. Nós perdemos muitas vezes para Santa Teresa, né? Santa Teresa tem mais incentivos do que Cascavel. Então, assim, essas coisas nós temos que mexer. Mas, para isso, nós temos que ter pessoas interessadas e pessoas que não estejam preocupadas com o seu umbigo. Estejam olhando para Cascavel, né, para Cascavel dos seus filhos, dos seus netos, das pessoas que estão vindo por aí. Então, eu penso que vai ser muito importante a decisão das pessoas agora, né, nas eleições, para que essa Cascavel continue assim. E o interessante é que essas eleições 2024 de Cascavel vão ser históricas para o Novo, porque é a primeira vez que o Novo está concorrendo a nível municipal em Cascavel. Acho que o seu grupo deve estar bem... Rapaz, está animado. Está animado. Nós temos um grupo homogêneo. Nós não temos, assim, a composição da chapa foi muito bem feita, né? Méritos aí para o Henrique, para o Volney Mecabô também. Ele conhece muito de política, então, desde o primeiro momento foi falado, vereadores nós não teremos no partido, atuais, né? Então isso facilita muito. Figurões não temos nenhum também. Nós temos alguns Paulo Janck, nós temos alguns, né? Nesse nível. Então, assim, todo mundo vai estar brigando de igual para igual. E aí você estar numa briga dessa te anima, te motiva, né? Porque você sabe que você pode chegar lá. É diferente, por exemplo, eu estava num partido onde foram 4 atuais vereadores para lá. Então, qual a motivação do Paulo Janck permanecer nesse partido? Nenhuma. Não é nenhuma, de fato, porque você já sabe que é muito difícil. A gente tem que ser realista com isso, exatamente, né? Nós somos menos conhecidos, nós temos menos poder econômico, nós temos menos visibilidade. Então, é importante que você esteja num partido que te dê condições. E essa chapa do Novo, rapaz, é capaz de surpreender, hein? A gente fala uma com certeza, 2, né? Assim, com grandes possibilidades e talvez uma terceira vaga aí. Depende muito do trabalho dos 22 que vão estar... Dos 22 e também, assim, do lançamento e efetivação da campanha do Henrique, que vai estar atraindo muita gente. Muita gente que a gente conversa só está esperando, sabe, aquele lançamento, aquele start mesmo, para aderir à campanha. É que agora, nessa época de pré-campanha, também fica um limbo, assim, né? Porque ninguém sabe direito. As pessoas têm um pré-candidato, mas efetivamente você não sabe se vai chegar lá na frente e a pessoa vai ser candidato. Ou vai ser Rogério, vai ser para essa linha, vai ser para aquela linha. Eu lembro que nas 2 campanhas que eu participei, as decisões, de fato, do voto é na última semana. É a última semana. Agora algumas pessoas já estão cientes, já algum candidato, pré-candidato já procurou, já falou. Eu, por exemplo, já fui atrás de algumas pessoas que estiveram comigo em 2020, mas fui meio atrasado, já teve outro que foi na frente, beleza. Mas o importante é o trabalho daqui para frente, e principalmente quando lançar a candidatura, onde é pro fight mesmo, não tem o que fazer. Sim. Sabe? E a pessoa que não tem essa coragem, né, esse desprendimento, essa ser sem vergonha no bom sentido, né? De você chegar na pessoa e pedir o voto mesmo. Explicar quais são os seus propósitos, o porquê de você estar aí. Então isso vai definir muito lá na frente. Então tá se falando muito agora, é 20, é 30, é 15, viu? Tem muita água para rolar. Tem. Eu tenho certeza disso. E vamos ter muita surpresa
a partir do momento em que o Henrique realmente se decidir, né? Decidir já está, mas que ele firmar a candidatura dele, vai ter muita gente que vai estar mudando de lado, vai estar aderindo. As pessoas querem o novo, né? Não só o novo como partido, mas o novo. Ideias novas, Aliás, pessoas o nome novas. do novo é genial por isso, né? Ajuda, né? Ajuda pra Ajuda caramba. em todo Fala sentido. pra você que essa festa da democracia vai ser bem animada Vai. pra 2024. A Cascavel vai estar bem animada. Vai ser animado. Paulo, para as pessoas te encontrarem, como é que elas fazem? Olha para essa câmera e fala para as pessoas como é que elas podem te encontrar, redes sociais e tudo mais, Te conhecer para melhor. poder te conhecer melhor e conhecer Instagram, tuas pautas. Paulo Jank, né? Facebook também, vão me encontrar com Paulo Jank. A gente já tem lá algumas coisas e agora, né? A gente está intensificando, vai estar colocando mais coisas, vai estar rodando a cidade, mostrando essas ideias que a gente colocou aqui, algumas outras, né? Que em função aí no momento a gente acaba esquecendo, mas eu quero que acompanhem então as minhas redes sociais e também as redes sociais do Henrique Mecabô, nosso pré-candidato a prefeito, né? Lá H Mecabô, e vocês vão ver que realmente esse menino é um menino prodígio aí, tem conhecimento, tem sensibilidade para lidar com as pessoas, e não é por nada que tantas pessoas estão aderindo gratuitamente, estão aderindo assim, é muito leve, é muito fácil levar o nome do Henrique. Então eu quero convidar a todos aí a acompanhar a gente e quem sabe lá em outubro, né, quando tudo estiver acontecendo, a gente estar comemorando juntos aí. É isso aí. Todos somos políticos E temos uma ideia sobre política. e a gente quer saber qual é a sua, então vem participar com a gente.